governo federal lançou na semana passada o que chama de Pacto de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet. Um portal foi criado para servir como ouvidoria. Ele deve receber denúncias de direitos humanos na internet e fornecer informações a usuários. Sobre essa proposta e o limite da rede, os limites da rede, a gente conversa agora com o conselheiro do Movimento Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Dani Rudnick, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo à Conexão. Boa noite, Dani. Bom, para começar, vamos tentar responder o óbvio. A internet é uma terra sem lei? Eu não sei se eu posso dizer que é uma terra sem lei, mas certamente é um território no qual as pessoas se sentem muito livres. E a liberdade, de vez em quando, vai fazer falta certos limites, né? Então, eu acho que os limites devem ser dados pela família, pela escola. Na vida social, a gente aprende a ter limites. E na internet, como em todo local onde o controle é mais fraco, por vezes, algumas pessoas perdem os limites. Felizmente, são uma exceção. Felizmente, não são a regra. Ainda bem, né? E parece que se sentem mais seguras na internet. Aquele fenômeno que a gente vê, às vezes, no automóvel, né? Como a pessoa muda quando está fora do automóvel e quando está dentro do automóvel, parece uma bolha protetora e ele acha que ele pode fazer o que quiser, falar o que quiser. A internet, nesse aspecto, essa virtualidade leva também um pouco a isso, né? Certamente se pode fazer uma conexão e na internet ainda existe um elemento complicador que é a possibilidade do anonimato, a possibilidade de se criar um fake, um personagem. E nesse caso a pessoa fica ainda muito mais livre. Claro que num segundo momento se pode buscar números de IP, se pode localizar essa pessoa, mas a pessoa num primeiro momento ela se sente muito mais livre, se sente protegida pela falsidade, pelo anonimato. Como eu dizia antes, né? Felizmente isso é uma exceção, mas a gente tem que estar muito atento, certamente, a essa situação. O que pode ser encarado como uma agressão na rede? Eu não sei se vocês se recordam, mas lá por 2008, 2009, a Xuxa foi uma grande briga com o pessoal no Twitter, porque a filha dela, Sasha, começou a participar do Twitter ativamente, tem a conta dela, e as pessoas que gostavam ou não da Xuxa começaram a seguir essa menina, que tinha 15 anos na época, começaram a seguir ela no Twitter e xingar muito ela, sabe? Falar mal da Xuxa e xingar a Sasha em si, como se ela fosse responsável pelas atitudes da mãe, ou enfim. Isso pode ser considerado uma agressão na rede também? E aproveito para ampliar a pergunta e dizer como é que a gente pode diferenciar a agressão, que o Perdigão está citando, com a liberdade de expressão. Aí são questões complicadas, nós podemos ficar um programa só numa ou outra questão, né? Mas tentando responder a tudo isso, em primeiro lugar, tem a questão das pessoas públicas que gostam de se colocar em público, isso é uma questão relevante. Ser filho de uma pessoa pública traz ônus para as pessoas, certamente, como também traz vantagens, também não vamos nos iludir que é só um lado, só outro, mas certamente existem limites. Eu acho que o problema não é a internet em si, a internet é só um meio, como é a televisão, como é a rádio. Se vocês quiserem dizer um monte de besteiras, em vez de fazer um programa sério como o de vocês, quiserem começar a dizer besteiras como foi dito agora, que o Bolsonaro aproveita, não do seu programa, mas do seu mandato, um programa de TV, a internet, as pessoas têm a possibilidade de se comunicar. E a gente pode dizer coisas sérias, usar isso para o bem ou usar isso para o mal. E então a internet tem essa possibilidade, tem esse problema, e praticamente todas as condutas criminosas, delituosas que se pode praticar fora, se pode praticar através de um jornal escrito, de uma rádio, de uma TV, ou mesmo num tete-a-tete, numa expressão verbal pessoal, tu pode fazer pela internet. E, claro, o conceito de agressão hoje está muito ampliado. Antigamente, a gente confundia isso com agressão física. Hoje existe muito forte a agressão moral, o bullying, que a gente percebe nas escolas, se sabe de muitos casos de bullying pela internet. E isso, de fato, é uma questão que tem que ser muito controlada e vai se adequar à faixa etária que nós estamos falando, à situação de cada pessoa, né? Trouxe a questão de uma adolescente, mas as crianças hoje já têm acesso à internet. Sim. E tem uma repercussão muito maior na vida delas. Isso exige um controle, uma atenção muito maior por parte dos pais. Ao mesmo tempo, um adulto pode sofrer bullying também.
ou algo semelhante com bullying, uma agressão, uma perseguição. E a gente sabe de casos de rompimentos de relações que se seguem da divulgação de fotografias que, por vezes, são constrangedoras para as pessoas. Então, nós temos uma série de fatos que as pessoas têm que ter atenção a isso, em todos os sentidos, principalmente no sentido de respeitar o próximo, de saber as consequências dos seus atos e saber que os seus atos podem ser responsabilizados. Uma pessoa que pratica uma agressão pela internet pode também ser responsabilizada. Pode e deve. Bom, aí nós vamos entrar na questão de como é que a gente pode... um poder de polícia mesmo. Como é que a gente pode policiar isso? Antes da gente entrar, temos 2 ganchos aqui, né, para falar sobre a escola mesmo, como nós devemos nos preparar para isso. A internet é um fenômeno ainda recente, principalmente as redes sociais, né, que ganham muita força hoje em dia, incluindo o debate, a gente pode fazer, comparando a mídia, que foi citada também por ti, Dani, até que ponto, né, as redes sociais não estão ganhando um peso tão grande quanto os veículos consagrados, como rádio, televisão, jornal, enfim. Mas a gente tem esse poder de polícia, a gente está preparado para, por exemplo, a polícia investigar crimes de agressão na rede, questões de identificar um agressor, por exemplo, de uma injúria racial, ou até mesmo de um assédio moral, enfim. A polícia é um outro assunto muito mais complicado ainda, né? Uma questão muito delicada, muito interessante de ser estudada. Eu trabalho com policiais, faço diversas atividades com policiais, mas o que eu posso te colocar, ainda nós temos uma visão limitada do trabalho da polícia e a polícia se prepara de uma forma limitada. E a gente pode perceber isso, por exemplo, no momento da seleção dos policiais. Hoje, a maior parte dos policiais tem uma formação jurídica, mas nós precisamos de policiais com outras formações. Para combater o crime do colarinho branco, tem que ter uma formação em administração, em contabilidade. Para trabalhar com a questão da informática, nós precisamos de policiais mais preparados na área da informática. Nós ainda estamos engatinhando nisso. O que não impede dizer que já existem policiais que estão preparados para isso, que atuam nessas áreas, né? Por vezes a gente ouve falar de alguns casos, algumas situações. A situação que envolve Caroline Dickmann se tornou emblemática e se transformou uma lei. E agora o próprio gancho para essa entrevista, que é o portal que foi lançado, mostra que o governo está atento, né? E certamente ele está se preparando não só para receber as denúncias, mas também para encaminhá-las e buscar uma solução. O Danilo Gentili, humorista e apresentador de televisão, já se manifestou lançando uma campanha, né, a campanha Desumaniza Redes, né? Só, desculpa a minha falta de educação em anunciar novamente o nosso convidado, Dani Rudnick, que é conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. E a gente estava conversando, né, Dani, sobre essa situação. Até que ponto, por exemplo, essa reclamação do Danilo Gentili, essa manifestação do Danilo Gentili, tem procedência? Os humoristas vão ficar menos engraçados a partir de agora? Eu não sei qual o medo que ele tem, se é que é um medo de ser denunciado, mas, de fato, eu não vejo relação nenhuma, né? Felizmente, nós não temos censura prévia, e em relação à censura vai a mesma questão das agressões. Então, só para constar, Dani, aqui temos imagens da página do Facebook que ele lançou, né, no Desumaniza Redes. Então, é um direito dele fazê-lo, não há problema, mas a página serve para a comunicação de fatos de agressões. Então, eu acho que não tem a ver, não existe uma relação com a busca da censura prévia ao humor. Eu pessoalmente sou contra, né? Acho que cada um é livre para dizer o que quer, mas, claro, tem que arcar com as consequências do que diz, né? Existem limites à liberdade de expressão. Eu não posso me exprimir falando mal do outro, né? Eu posso academicamente discordar, eu posso fazer uma crítica educada, mas dentro dos limites. Não é porque eu não gosto do humor de uma pessoa que eu tenho o direito de falar mal dessa pessoa. Claro. Seja no meio de comunicação, seja na internet, seja na minha escola, seja no meu trabalho. Dani, tu acha que esse portal do governo federal vai funcionar? Ele serve para receber denúncias, mas ele também serve para orientar pessoas que sofrem algum tipo de crime na internet. Tu acha que ele vai funcionar ou ele vai se tornar subutilizado daqui a uns anos? É uma boa questão. Espera-se que ele fique subutilizado por uma falta de necessidade, mas hoje eu acho que existe uma necessidade. Vai
estar relacionado com o que já foi perguntado antes. Como é que o governo está se preparando para isso? Se o governo se preparar, se houver um bom apoio, um suporte para as respostas, uma criança, um adolescente que se sinta ameaçado, se sinta agredido na escola, se ele for bem orientado, ele vai ser muito útil, vai ser muito interessante e é uma ideia que pode vingar. Como toda ideia necessita uma boa implementação. Não basta colocar a página no ar, tem que cuidar da manutenção, tem que fazer ela de fato servir. Agora, Dani, vamos chegar na questão da escola. Tu não acha que está no momento a gente começar a preparar cada vez mais e melhor as nossas crianças? Quando a gente pensa no futuro, quando a gente quer que esse portal seja subutilizado na medida em que não existam mais denúncias, não está na hora da gente começar a pensar, por exemplo, as questões dos direitos humanos, a questão ética, a responsabilidade no que se fala, ou até mesmo uma educação para as mídias e redes sociais já na escola? Certamente, eu acho que quem tem filhos pequenos, sobrinhos, que acompanha as crianças nas escolas, eu acho que as escolas estão hoje já muito preocupadas com isso. E é uma preocupação que tem que ser constante, porque os direitos humanos são uma pauta desde os anos 80. Desde o final da ditadura já existe uma preocupação no país com respeito aos direitos humanos. Infelizmente, a luta pelos direitos humanos remonta ao século XVIII, com a Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa já se fala, precisamos de direitos humanos. Muitos já foram conquistados, muito nós já avançamos na área dos direitos humanos, mas ainda há certamente muito por fazer e toda geração que surge tem novas demandas e nós devemos estar atentos e devemos trabalhar, e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, por exemplo, tem essa preocupação e desenvolve uma série de trabalhos preventivos e mesmo pós-ativos nesse sentido.